Nessa aula nós vamos falar sobre a ligação das duas síndromes diretamente atreladas ao estresse crônico que a gente gera no nosso corpo ao nos enxergarmos como não sendo bons o suficiente. Olá minha gente, lá vamos nós para a aula 61, trazendo um tema que eu não faço a menor ideia porque que não apareceu aqui antes, que é a síndrome do impostor, que está intimamente ligada ao burnout. E que da mesma forma como o burnout é mal estudada, cheia de conclusões que nos levam do nada ao lugar nenhum. Então vamos fazer o que a gente faz melhor aqui nesse canal, que é entender esse enrosco pela nossa experiência, para encontrar formas mais saudáveis de lidar com essa sensação crônica de ser um fracasso. Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Roberta Caruzzi, esse é o canal de aulas e aqui você encontra as respostas para tudo que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Porque as pessoas acham que burnout é coisa da nossa cabeça e só precisamos aprender a relaxar e a dizer não, mas quem passou por isso como eu e você sabe que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Tem mais de 60 aulas aqui no canal com os temas sobre os quais eu gostaria de ter ouvido lá atrás quando eu colapsei. Os áudios estão lá no podcast, onde também tem o quadro Não É Só Com Você, onde eu leio depoimentos anônimos de outras pessoas burnoutadas e comento, oriento, falo sobre a minha própria experiência. Lá no podcast também tem a minha história com burnout, temos um canal de vídeos, temos o Instagram, além de masterclasses sobre tudo que você precisa entender para se curar. Tem 4 no forninho, sendo editadas para sair essa semana, no máximo dos máximos na semana que vem. Vamos ter aulão sobre alimentação, aulão sobre mindfulness, aulão sobre culpa, gratidão e perdão e um aulão que traz o básico do tratamento para você entender tudo desde o começo, que é o aulão Tem o Burnout, e agora? E você pode sugerir mais coisas que você gostaria de ver por aqui, sejam temas de vídeos, de aulas, sejam sugestões de produtos, quadros do podcast, etc, etc. As janelas estão abertas, eu moro num lugar muito barulhento, nós vamos fingir que nós não estamos ouvindo a obra do prédio do lado e nem as motos passando. Chega de papo, vamos pro que interessa. Aula! Caso você não saiba o que é a síndrome do impostor, ou já tenha ouvido falar, mas não saiba exatamente o que é, se você tem, vamos começar do começo, definindo e compreendendo essa encrenca. Síndrome do impostor, assim como a síndrome de burnout, não são considerados diagnósticos psicológicos nem médicos. Mas enquanto o burnout ganhou sua própria CID, a síndrome do impostor, meu amigo, nem isso. E por a psicologia estudar, porcamente, o fenômeno do impostor e a gente ser obrigado a tentar identificar e entender o problema pelo que a gente vê nas redes sociais, muita gente hoje não sabe o que é ou acha que sabe, o que é pior ainda, assim como o burnout. Vamos por partes então. Primeiro, o que é isso? Onde mora? O que come? Como saber se esse bicho nos mordeu? A síndrome do impostor é uma sensação crônica de ser uma fraude. Nada do que você faz te convence de que você é bom o suficiente para estar naquele lugar fazendo aquela tarefa. Mesmo quando o resultado é bom, mesmo quando você se sai bem, recebe elogios, tem uma conquista reconhecida que nem você pode negar que aconteceu. Dentro de você, o sucesso se deu unicamente por conta de um fator externo a você, o que faz com que as pessoas se enganem e acabem atribuindo a você uma habilidade que na verdade você não tem. Foi sorte, ou você se esforçou muito loucamente, ou você se esforçou loucamente e ainda deu sorte, ou quem estava avaliando o seu trabalho foi condescendente, era gente boa, fez uma boa avaliação, melhor do que você próprio faria de um trabalho com aquela qualidade. Mesmo que as evidências de que você arrasou sejam concretas e indiscutíveis. É uma dificuldade louca que a gente tem em aceitar que o nosso sucesso é resultado da nossa competência, mesmo que a gente seja reconhecido e admirado pelas pessoas. No fundo, nada te tira a ideia de que bons são os outros. Você só teve ajuda do destino, da sorte e do acaso. E justamente por isso, a qualquer momento, alguém vai se dar conta de que você é um engodo e que não deveria estar ali. Esse receio de ser desmascarado te deixa sempre com a orelha em pé, ansioso, esperando alguém se dar conta de que você não é tão competente assim.
É aquele momento em que você fala, meu Deus, é agora que a minha máscara vai cair e todo mundo vai descobrir que eu não sou nem um pouco bom de estar aqui, eu não tenho tanta competência. Vou te dar um meu exemplo pessoal. Eu trabalhava como redatora e aí mais tarde passei a trabalhar como planner, né? Com planejamento estratégico em agências de comunicação. Enquanto eu era redatora, eu só não conseguia entender por que estavam achando tão legal um trabalho que para mim era, obviamente, um trabalho qualquer, às vezes um lixo, às vezes, no máximo, mediano. E uma grande comprovação, pelo meu olhar, de que eu não era tão boa naquilo quanto eu deveria ser. Eu tive um grande amigo no começo da minha carreira que me ensinou demais, e eu acho que se não fosse por ele, eu não teria sido tão boa redatora, nem tão boa planner quanto eu fui. E ele costumava fazer uma brincadeira com todo mundo. Que quando a pessoa fazia uma coisa que tinha ficado muito boa, eu fiz um título que ficou super bom, fiz uma campanha que ficou super boa, alguma coisa que ficou muito bom, e levava para ele avaliar ou para perguntar a opinião dele, ele olhava bem sério assim, o trabalho, a pessoa, falava, mas você acha que isso aqui ficou bom? E aí a pessoa começava a gaguejar e se justificar e quase chorar e tentava se defender. E aí ele ria e falava, eu também achei. Eu já vi uns 40 quase infartos, uns 80 mini AVCs assim. E eu confesso que olhando de fora era engraçado. E ele também falava, você enganou bem, hein? Olhando rápido parece que ficou bom, hein? Parece que você é bom, hein? E era fácil identificar quem tinha síndrome do impostor diante dessa brincadeira, apesar de que na época eu nem sabia que isso existia. Nós que realmente estávamos mostrando para ele avaliar, esperando que o cara jogasse o trabalho no chão e cuspisse em cima, para em seguida nos demitir porque tinha descoberto que a gente era um engodo, diante dessa brincadeira, ficávamos totalmente paralisados. E graças a Deus era uma vez só, que na segunda a gente já tinha percebido a brincadeira e não caía mais. Todo mundo entrava na onda, ficava esperando o próximo novato que ia cair na dele e tal. E as pessoas que não tinham síndrome do impostor simplesmente não entendiam a brincadeira. Falavam, você não gostou? e tudo bem, entendeu? Era muito fácil a gente entender diante dessa brincadeira, diante desse cara, quem se achava não podendo corresponder a nenhuma expectativa do que tinham ali dentro da agência e quem não estava nem aí para a opinião dos outros. Só que quando eu virei planner, a coisa começou a pegar feio para mim. Porque não foi que eu mudei de departamento. Eu criei um departamento que não existia para que eu pudesse trabalhar dentro dele. Nessa época, não existia departamento de planejamento na grande maioria das agências de marketing promocional, que era o segmento em que eu trabalhava. Então, era um departamento que toda agência de propaganda tinha. Mas as de marketing promocional, o redator meio que também fazia uma apresentação, e aí ficava por isso mesmo. Conforme o mercado foi encorpando, começou a aparecer departamentos de planejamento nessa agência aqui, naquela agência ali, e eu comecei a paquerar essa possibilidade, porque eu comecei a achar que o trabalho de redação não era mais tão legal, mas o de planejamento, sim. Esse era o trabalho que eu gostaria de fazer. Era justamente a época que eu tinha amarelado, aquela possibilidade que eu tinha de mudar de carreira e deixar as agências para tentar ser roteirista, e acabei amarelando e resolvi continuar nas agências com medo, né, do que as pessoas poderiam pensar de mim caso não desse certo a nova carreira e eu acabasse ficando sem nenhuma das duas, né? E eu acho que eu acabei me iludindo que fazendo uma sacudida geral assim na minha vida, me propondo um grande desafio, eu me sentiria viva novamente, já que trabalhar como redatora não era uma coisa que me empolgava já há algum tempo. Acabei conseguindo o efeito inverso, mas na teoria era um grande plano, que faz sentido para mim até hoje. O problema foi que eu precisei convencer toda a diretoria da agência de que seria bom criar um departamento que não existia e que nenhum deles sabia o que fazia, e, portanto, ninguém estava sentindo falta. E eu consegui. Foi uma grande conquista na minha carreira. O resultado foi o oposto do que eu pretendia e acabou num burnout avassalador, porque somou duas coisas muito negativas e pesadas. Por um lado, eu tinha uma agência inteira batendo o pezinho, falando, e aí? Mostra então a grande diferença que vai fazer esse departamento que você inventou. Tinha o dono da agência que passava por mim e falava toda vez, eu até hoje não sei que merda que você faz.
Era o jeitinho meigo dele me motivar, né? Depois eu soube que eu tava no top 3 dele, dos melhores funcionários da agência. E justamente por eu ter entrado, porque teve um exercício de uma consultoria que foi proposta lá na agência com a diretoria, e aí cada diretor apontavam as pessoas insubstituíveis, os top 3 e não sei o quê, e aí ficou claro para todo mundo, para os outros diretores, que eu estava nesse top 3, e justamente por conta disso, os diretores acima de mim começaram uma campanha para me derrubar. Que como assim, eu sou sócio do cara e não tô nesse top 3, e essa daí, que sei lá quem que é essa daí, era redatora até outro dia, tá no top 3. E a isso se somou eu numa síndrome do impostor, gente, inacreditável. Todos os dias, o dia inteiro, eu praticamente ficava esperando o momento em que alguém ia se dar conta de que eu não tinha a menor competência para segurar aquela onda, que eu não sabia fazer planejamento, que eu não tinha talento para liderar um departamento, para cuidar de um follow-up que era astronômico, que me fazia ter 30 horas de trabalho por dia, né? De ficar pulando o dia inteiro enquanto tentavam puxar o meu tapete, tentando não cair de cara no chão. Todos os jobs que entravam, eu pensava, gente, eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. E aí o tempo que eu demorava entre pegar o job e efetivamente me permitir botar a cabeça para funcionar, para resolver aquele job, ia aumentando cada vez mais, porque eu precisava primeiro administrar a minha ansiedade e essa minha certeza de que eu não ia conseguir, de que eu não ia dar conta. Eu literalmente fiquei várias vezes sentada à minha mesa, esperando alguém vir me falar que eu estava fora, porque alguém tinha percebido, finalmente, que eu estava tentando enganar todo mundo. E eu acho que, no fundo, para mim, essa perspectiva era um alívio. Tipo, na hora que descobrirem que eu não sou tudo isso, pelo menos eu vou tirar essa tensão de mim. Vai ficar oficializado que eu sou uma pessoa medíocre, vou arrumar um emprego qualquer e não vou mais precisar lidar com isso. É uma coisa meio de forças opostas, em que, por um lado, você pensa que talvez aquilo seja um alívio, e por outro, meu Deus, como assim? As pessoas vão me julgar horrivelmente se isso acontecer. Então, eu preciso manter minha pose, minha máscara e torcer para ninguém perceber o que só eu, por enquanto, vi, que eu sou absolutamente incompetente. Não à toa foi essa agência que me burnoutou, porque juntou uma sobrecarga absurda que era exigida de todos, com essa necessidade de eu provar que a minha ideia era útil para os negócios de todos os departamentos, com um ambiente que já era hostil por natureza, mas que passou a ser altamente tóxico para mim. Gente, vocês não têm ideia do que faziam comigo. Era num nível que eu parei de contar para os meus amigos. Até hoje eu não falo nisso, que ninguém acredita. Aí você, eu li seu livro. Não é 1/8 do que eu passei. E eu parei de contar para os meus amigos porque, sinceramente, eu não sei se eu acreditaria se um deles me contasse as coisas que eu passei. Era tipo roteiro de novela mexicana. E somando-se a isso, era eu em alerta total o tempo inteiro, esperando a casa cair na minha cabeça. Trabalhando mais do que as 30 horas exigidas a cada dia para garantir que eu teria uma sobrevida maior ali e não seria escorraçada da agência levando tomate podre na cabeça na hora que percebesse que eu não deveria estar ali, que eu enganei todo mundo. E foi exatamente o que aconteceu, gente. Mas sabe quando? Quando eu mostrei pra todo mundo, quando ficou claro pra todo mundo que o departamento era incrível e que eu era foda. Quando eu tava começando a perder um pouco o medo e a me convencer que, cara, talvez eu seja realmente boa nisso. Eu fui demitida e antes da minha cadeira esfriar, teve uma reunião com o meu diretor dizendo para todo mundo como eu era incompetente, para que a metade da agência, que já tinha tido tempo de perceber que eu tinha transformado lama em ouro, se convencesse do contrário, para que ele justificasse a escolha dele, que foi feita, naturalmente, pela imaturidade dele, pela competição individual que era muito incitada na agência, né? Líderes merda, líderes imaturos, eles se incomodam quando alguém abaixo deles começa a se destacar, porque para eles significa que você vai pegar o lugar deles. Sabe essas coisas assim, de ambiente tóxico? Gente, o último lugar que eu queria na vida era o dele, mas enfim, acho que ele nunca se convenceu disso, né? E aí teve um teretetê meu lá com a mulher do dono, e claro que ele teve que tomar partido de um dos lados, e que lado que, né? Claro que é o lado dela que ele pegou. Então foi assim, uma coisa muito... Eu tive um momento muito breve de perceber que eu era tão boa quanto falavam que eu era. Mas aí fui demitida de uma maneira muito pesada, muito injusta. E aí meio que o que eu poderia ter acreditado a respeito da minha performance no trabalho, a partir daquela pequena brecha na minha mente sabotadora, acabou se fechando de novo, né?
Mas enfim, só para terminar o assunto lá da reunião, a outra metade da agência, que era a metade que queria me derrubar, fez uma festa. E a outra metade seguiu a vida. E a gente fica muitas vezes, né, tentando aguentar firme e fazendo das tripas coração num lugar, porque, ai meu Deus, eu não posso sair daqui. Não se engane, meia hora depois que você sair, a vida segue, esquecem de você. Alguns aproveitam para falar mal e é isso aí. Eu arrumei outro emprego no dia seguinte e até o fim da minha carreira eu nunca mais fui a mesma. Por conta das coisas que eu passei naquele lugar. Por conta do burnout, eu acabei entrando a partir daí num movimento de mediocrizar a minha carreira e aceitar migalha do mercado. E por conta da síndrome do impostor, eu me convenci que era só migalha mesmo que eu merecia. Era só migalha que eu poderia conseguir a partir dali. Afinal de contas, quando eu tive essa brecha de que, putz, eu acho que eu sou boa mesmo, me derrubaram com a cara no chão. E isso é destruidor para uma pessoa que já tem uma autoestima que, né, no pé. Os ambientes tóxicos geralmente funcionam como uma comprovação de todos os nossos maiores medos. Porque a manipulação desses lugares, a maneira como a gente é invalidado, a maneira como a gente é tratado, quando se junta a uma autoimagem muito ruim nossa, acaba fazendo com que a gente tenha uma comprovação de que a gente é o fracasso que achou que era. A gente fortalece a parte que, na verdade, não faz sentido da nossa autoavaliação, ao invés de conseguir dar um passo para trás e enxergar todas as nossas qualidades, coisas que às vezes a gente nem suspeitava que fazia tão bem. E aí eu comecei a mediocrizar minha carreira e a perspectiva de passar mais 25 anos trabalhando num lugar merda, me achando um lixo, somado à sobrecarga e ao ambiente merda que as agências têm de uma maneira geral, principalmente as medíocres, que foi onde eu me enfiei depois disso, tentando me preservar e me defender, né? Porque eu não sei o que é pior, gente, agência famosa como essa que me burnoutou ou as agências medíocres que vieram depois. Deu no que deu. A síndrome do impostor atinge mais as pessoas que têm sucesso, que têm altos cargos, que têm status profissional, que têm vida social agitada, que têm um caminho julgado positivamente pelas pessoas, que têm resultados, que têm conquistas. Também é mais comum aparecer em pessoas que desempenham tarefas e trabalhos intelectuais. Eu vou te dar 2 exemplos. O Tom Hanks, um dos atores mais consagrados, respeitados, famosos e reverenciados do mundo, já declarou que sempre fica pensando quanto tempo ainda vai demorar para que as pessoas descubram que ele é uma fraude e por conta disso ele perca tudo. A Lady Gaga também já falou que ela se sente o tempo inteiro como a criança fracassada do colégio e ela precisa ficar se lembrando o tempo todo que ela hoje é uma estrela. Pessoas com síndrome do impostor acreditam piamente que precisam trabalhar e produzir muito mais do que os outros em seu trabalho para evitar que sejam descobertas como a fraude que elas acreditam que são. Elas tanto podem ir atingindo resultados melhores, sem nunca mudar a própria percepção sobre a sua falta de talento e de competência, como elas podem começar a recusar desafios para evitar fracassarem em público. Tem estudos que indicam que cerca de 70% das pessoas já se sentiram um impostor no trabalho em algum momento. E se por um lado isso pode motivar as pessoas a atingir os melhores resultados, já existem evidências robustas de que o estresse gerado por estar em alerta, se sentindo um fracasso prestes a ser desmascarado o tempo inteiro, pode causar um esgotamento a ponto de virar um burnout. A síndrome do impostor e a síndrome de burnout são primas muito próximas. Em primeiro lugar, as duas são muito menos estudadas do que deveriam. Na verdade, síndrome do impostor é um nome que surgiu nas redes sociais para o que a psicologia chama de fenômeno do impostor e é tão pouco abordada que as pessoas, desconhecendo que isso era uma coisa que já vinha sendo, pelo menos, citada na psicologia, começaram a cunhar esse termo e isso que foi sendo divulgado nas redes sociais, porque as pessoas foram se identificando e falando, nossa, eu também me sinto assim e tal. E por que a psicologia usa o termo fenômeno do impostor e não síndrome do impostor? Porque o fenômeno do impostor não é considerado um distúrbio mental. Também acho que não seja. Assim como acho que não seja o burnout. Afinal, é justamente por acreditarem que o burnout é um problema exclusivamente de saúde mental que 99% dos burnoutados estão tomando remédio para transtorno de humor que muitas vezes eles nem têm, enquanto que não estão recebendo tratamento para os problemas físicos, como a disbiose intestinal, que obviamente todos os burnoutados têm.
E aí conclui-se que não tem cura, né? Porque com tratamento errado ninguém é curado mesmo. E ao invés de aprofundar no assunto, ficam inventando termos novos, como burn-in, sei lá como é que fala, burn-in, burn-on, burnout talk, entre outros. A nossa cultura ainda entende as emoções como uma coisa menor do que a parte física, como uma coisa que mereça menos tempo, esforço e estudo do que a parte física. Recebe mais preconceito, tem menos gente se interessando em estudar profundamente. Ai, Roberta, mas hoje se estuda muito sobre ansiedade e depressão. Verdade. Talvez por isso a gente, estando com burnout, seja tratado para depressão e ansiedade. É preciso estudar depressão e ansiedade. Mas também é preciso estudar as outras coisas que nos adoecem, principalmente porque ao adoecer, a gente é exposto a um ambiente que piora tudo o que já está ruim. Burnout já tem CID e ninguém ainda entendeu o que fazer com a gente. Imagina a síndrome ou fenômeno do impostor que nem CID tem. O que os estudos que foram feitos até hoje mostram? Que a síndrome do impostor está relacionada com depressão e ansiedade, que é mais frequente em mulheres e minorias étnico-raciais, e que está associada a burnout e a insatisfação no trabalho. Ah, jura? Gente, que revolucionário, né? Nenhum estudo até hoje avaliou a eficácia do tratamento, de algum tratamento. Assim como no burnout. É isso que me assusta, entendeu? Deles acharem que o tratamento tradicional, convencional, para burnout tem eficácia. E aí carimbam que não tem cura, porque se o tratamento eficaz não resolve, é porque não tem cura. Ou seja, resumindo, uma coisa que as duas têm em comum, tanto na síndrome do impostor quanto na síndrome de burnout, você tá na mão. Segunda coisa em comum que eu vejo entre burnout e síndrome do impostor é que as duas ainda estão muito relacionadas pelos profissionais da saúde ao ambiente de trabalho, mas nenhuma das duas pode ser relacionada apenas ao ambiente de trabalho. Burnout, inclusive, é conhecida como síndrome do esgotamento profissional, quando nós sabemos, vou deixar a aula 1 aqui, para quem não assistiu ainda, que mães, estudantes, crianças, cuidadores, entre outros, podem ter burnout, mesmo sem estar no ambiente corporativo, ou mesmo trabalhando formalmente. Da mesma forma, uma mãe pode ter síndrome do impostor, ao começar a se comparar com as amigas ou em ser assombrada pelas crenças que ela desenvolveu a partir do que ela ouviu da família, sei lá, de se achar uma péssima mãe, de achar que não está dando conta, que é uma coisa muito comum. Alguns profissionais relacionam a síndrome de do impostor a atividades intelectuais, né? Tirando a limitação do ambiente de trabalho, mas mesmo assim, de novo, uma mãe pode sofrer esgotamento tentando ser perfeita. Nós vamos falar mais sobre isso. Agora, a única coisa que a gente precisa entender é que a pessoa burnouta, em toda situação em que se somem 3 fatores: sobrecarga alta, ambiente ruim e uma inabilidade da pessoa em sair correndo dali. E que a pessoa se sente um impostor quando não consegue aceitar elogios e realmente acredita que todo o sucesso e conquista da sua vida deve ser atribuído a algum fator externo. A terceira coisa que eu vejo em comum entre as duas coisas é aquela questão da qual eu tenho falado em muitos vídeos lá no outro canal, sobre problemas coletivos que são colocados pela área da saúde como sendo um problema do indivíduo. Então, o problema do cara ser gordo é ele, que é desleixado, que não fecha a boca, sendo que em todo lugar que ele vai tem fast food e não tem opções saudáveis. Os amigos dele só saem para comer em praça de alimentação. Na escola, as outras crianças falam que fruta é lanche de pobre. E a pessoa se culpa por não estar conseguindo se encaixar nas expectativas e, portanto, ser criticado. O problema da pessoa que burnouta é que ela não sabe falar não. É que ela não se permite descansar. É que ela não larga o emprego tóxico. Sendo que ela vive numa cultura em que todo dia é reforçado o comportamento de aguentar firme e de não descansar. Além de colocarem na cabeça dela que aquele emprego que tira a dignidade dela um pouco a cada dia é a única saída para ela não morrer de fome. E a síndrome do impostor é a mesma coisa. O problema é que a pessoa não acredita em si mesma, sendo que ela vive numa cultura em que o erro é considerado um fracasso imperdoável e, em muitos contextos, a pessoa é desvalorizada só por ser quem ela é. Exemplo, uma mulher numa faculdade de engenharia, um deficiente físico num trabalho em que a condição dele dificulte a performance. E, portanto, a quarta coisa que a síndrome de burnout e do impostor tem em comum é que, apesar da gente só ter uma parte de responsabilidade, nós temos que resolver sozinhos, porque a gente não pode contar ainda com a maioria dos profissionais de saúde.
É preciso que a gente encontre o caminho e entenda quem possa nos ajudar. E vai ser a minoria dos médicos e terapeutas, assim como em um burnout, né? Que eu tive que achar um caminho considerado errado e ineficaz, mas que é o certo e eficaz. Você entende como inverte? Nas duas coisas, a gente precisa procurar um caminho fora do tradicional, porque o tradicional não teve interesse suficiente ainda para conseguir resolver. E ainda somos criticados por não seguir a solução convencional, mesmo que ela claramente não resolva nada. Tem um estudo de 2016 que demonstrou... Eu tô falando rápido hoje, né? Tem um estudo de 2016 que demonstrou que estudantes de medicina nos Estados Unidos que se sentem impostores também apresentaram propensão a demonstrar maiores níveis de exaustão física e emocional, cinismo e despersonalização. Vejam, esses são os sintomas oficiais do burnout. Ou seja, os sintomas que hoje são reconhecidos pela medicina tradicional como sendo os do burnout e por isso descritos pela OMS como identificação do quadro. E mesmo assim dá para ver que as duas síndromes estão intimamente ligadas. Por que eu falei mesmo assim? Porque esses sintomas são uma conclusão que vem de um entendimento superficial do que é burnout. E por ser superficial, impede que o tratamento tradicional se aprofunde. É por isso que eles acham que não tem cura e é por isso que nós precisamos procurar médicos integrativos para nos curar, pelo menos até este momento. Porque acho que no futuro a coisa vai mudar. Se você está chegando agora, eu te convido a assistir a aula 3, onde eu falo sobre a maneira correta de se tratar um burnout e vou deixá-la aqui. Ou seja, tenho certeza que, ao se aprofundar nas duas síndromes, as similaridades vão ser ainda maiores do que nos parece hoje. Por enquanto, a gente tem pistas a serem seguidas em uma investigação preguiçosa. Teve um outro estudo que mostrou que entre 10 mil trabalhadores americanos que atuam em atividades intelectuais, 42% acreditam ter sofrido a síndrome do impostor e a síndrome de burnout ao mesmo tempo. Minha conclusão é a mesma que a de uma neurocientista, então eu vou citá-la aqui, porque, né, Roberta, quem é Roberta? Dá apenas seus pitacos. E a moça é uma neurocientista renomada, que tem estudos e publicados e etc. O nome dela, eu acho que se fala Sahar Youssef. Ela é uma neurocientista cognitiva que pesquisa a produtividade no local de trabalho na Faculdade de Administração Haas, dentro da Faculdade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. E ela diz que, abre aspas, quando você observa um indivíduo que sofre da síndrome do impostor, ele é mais propenso a sofrer burnout. E as pessoas que enfrentam burnout são mais propensas a sofrer a síndrome do impostor. Eu super acho isso, as duas coisas estão muito mais ligadas do que a gente possa imaginar. Eu acho que elas se sobrepõem e uma alimenta a outra e uma aumenta as consequências da outra, sabe? E na hora que você coloca as duas como sendo um problema individual, você acentua a ideia de que o Joãozinho não está conseguindo lidar com o ambiente da empresa. Não é que a empresa seja tóxica, é o Joãozinho que não está conseguindo lidar. É a Claudinha que se sente insuficiente, por isso ela está infeliz. Não é que a liderança acima dela não está acolhendo ou a equipe está fazendo assédio moral. Por isso é importante ficar de olho em todos esses aspectos que eu pontuei. Não é só uma questão de o problema é todo seu versus o problema é do externo e não é seu, como estão fazendo com o burnout. Porque esse 8 ou 80 em que as empresas falam que o problema é do trabalhador e o trabalhador fala que o problema é do capitalismo, empaca o processo e a gente continua na mão. Só podendo contar com médicos que em 5 minutos de consulta já tacaram um antidepressivo, um remédio para dormir, para que você consiga lidar com os sintomas a ponto de voltar para a mesma vida de antes que está te massacrando. Você continua achando que não tem saída e que a responsabilidade é toda sua, ou que você não tem responsabilidade nenhuma. Só lembrando que culpa e responsabilidade são coisas diferentes, tá? Vou deixar aqui um vídeo em que eu falo sobre isso. Mas o que exatamente tem na prática em comum entre o burnout e a síndrome do impostor? O perfeccionismo é a principal coisa. E não vamos simplificar, porque neste canal a gente aprofunda. O perfeccionismo não é uma característica sua. Não é uma qualidade de alguém que deva ser apontada numa entrevista de emprego, como muitos fazem, né? Falando, me cite um defeito que você... sou perfeccionista. Achando que com isso vai se sair bem na fita. O perfeccionismo é uma forma de defesa emocional que a gente lança a mão
para evitar ser criticado pelos outros. Como se fosse um escudo com o qual a gente se protege daquilo que mais nos machuca, o julgamento das pessoas. Se eu não me engano, quem fez essa metáfora do escudo foi a Brené Brown. Vamos dar os créditos. E todo burnoutado tem essa questão com a opinião das pessoas. A gente já teve uma aula aqui sobre isso, que eu vou deixar aqui, e disparado é o assunto que mais chega até mim, tanto nas caixinhas que eu abro lá nos stories do Instagram, como nos atendimentos de terapia. Eu sempre falo isso. A gente tem uma questão de autoimagem e de autoestima. Alguma coisa aconteceu na nossa infância, tenha sido ela boa ou ruim, que nos fez entender que a gente não é bom o suficiente. Quando a gente entende que não é bom o suficiente, a gente precisa da validação externa. A gente precisa que as pessoas nos falem se a gente é bom ou ruim, como pessoa, nas coisas, no nosso trabalho, etc. A gente precisa disso para avaliar o nosso valor pessoal, já que a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente não se conhece. E quando a gente depende da validação externa, as nossas emoções ficam dependentes dessas opiniões. Então, se me falam que eu sou talentosa, eu me sinto bem. Mas se me falam que eu sou um fracasso, eu fico super mal. E é por isso que o maior terror do burnoutado é ser julgado, criticado, cobrado, é não ser validado. Por isso a gente sofre tanto quando burnouta com quem não acredita que burnout seja diferente de preguiça. Você entende como as duas coisas estão muito emaranhadas? Se você depende da opinião dos outros sobre você para se sentir bem, concorda que você vai investir todos os seus recursos em fazer as coisas da maneira mais perfeita possível para evitar ser julgado? E assim, todo mundo que tenha potencial de burnoutar pode se sentir um impostor. Se a pessoa que se sente um impostor estiver num ambiente merda com uma sobrecarga alta, ela vai burnoutar. Burnout se dá quando se somam sobrecarga alta, ambiente merda e uma pessoa que não se acha boa o suficiente. E a pessoa que não se acha boa o suficiente vai ter síndrome do impostor se ela se encontrar numa posição de relevância intelectual, num cargo alto, etc. Se eu precisasse apostar todo o meu dinheiro numa explicação sobre o que é síndrome do impostor e por que ela está emaranhada na síndrome do burnout, seria essa. E perfeccionismo, gente, é estresse na certa. São milhares de ciclos de tensão em que você não se acha bom o suficiente, tenta evitar erros, demora horas a mais enfiado em cada detalhe do detalhe para evitar erros. É consumido por uma ansiedade de tudo dar errado, tudo de errado que pode acontecer para você poder se precaver e evitar problemas. Qualquer crítica, por menor e mais irrelevante que seja, sinaliza que nós falhamos completamente. E na próxima vez estamos mais desconfiados da nossa capacidade, mais sensíveis a críticas, mais estressados, ansiosos e exaustos. Isso é altamente adoecedor. Isso significa que o nosso sistema de luta e fuga está acionado o tempo todo. O que significa? Estresse crônico. O que significa? Burnout. O que significa? Maior dificuldade em entregar as coisas com qualidade. O que significa? Mais erros. O que significa? Mais tensão na próxima entrega, no próximo relatório, na próxima planilha, na próxima apresentação. No dia seguinte em que o seu filho não te deu a validação que você precisava, não agiu como se a vida dele fosse perfeita, você acha que está falhando, que é um fracasso. No dia seguinte em que o seu marido ou sua mulher não age como se você fizesse da vida dele ou dela uma coisa perfeita e do relacionamento de vocês, da vida comum, a maior perfeição da Terra. Aí a pessoa burnouta, tá com um antidepressivo e ela não entra em contato com nada disso. Vai nas redes e começa a sedimentar na cabeça a ideia de que os problemas dela são causados porque todo homem é tóxico, toda mulher é tóxica, todas as mães causam traumas nos filhos, todas as empresas são culpadas e o capitalismo é injusto e a vida de adulto é triste. Vocês entendem os ciclos em que a gente fica preso? É isso que me deixa puta. Enquanto a medicina convencional não se debruça seriamente sobre essas questões, a psicologia também foca em resolver sintoma e não em encontrar, entender e fazer sumir as causas. Mas um dia, os burnoutados vão ter o tratamento correto, disponível e esclarecido. Por enquanto, vocês têm o quê? A Roberta dando pitaco, sendo chamada de louca, irresponsável, grossa e charlatã, principalmente no Instagram, por falar que ainda tá tudo errado, mas um dia, gente, vai dar certo. Um dia vai ter médico que entende do babado, como o meu médico, em todo lugar. Um exemplo, para você ter esperança de que isso um dia vai ser melhor resolvido.
Mas mantenha-se ciente de que não vai estar resolvido para nós, né? A gente vai ter que se virar mesmo, vai estar resolvido talvez para os nossos netos. Claire Josa, fundadora de uma consultoria sobre a síndrome do impostor e autora do livro Ditching Imposter Syndrome, livrando-se da síndrome do impostor, em tradução livre, observa uma ligação clara entre a síndrome do impostor e o burnout, que ela atribui, abre aspas, ao mecanismo de luta, fuga ou congelamento do corpo que fica bloqueado, fecha aspas. Ela concluiu que a síndrome do impostor, abre aspas, é um dos fatores mais importantes para prever o possível risco de sofrer burnout, fecha aspas, pausa para aplaudirmos. Dona Claire. Sim, Dona Claire, siga em frente, por favor, e se puder, vê aí com seus coleguinhas se alguém pode, por gentileza, estudar a sobreposição de infecção crônica e burnout. Grata. Mas você vê, ela não é médica nem psicóloga, né? Ela é consultora e escritora, mentora. Ela é uma Roberta, gente, é uma Roberta mais bem-sucedida nos Estados Unidos. Ela também deve ser xingada nas redes. Um dia vão concordar com a gente. Dona Claire também acredita que a correlação entre as duas síndromes está em a pessoa desenvolver táticas para mascarar a síndrome do impostor do mesmo jeito que os burnoutados fazem para evitar serem julgados. E o que a gente faz? Assume trabalho que não tem tempo de realizar, mediocriza a carreira para não ficar no radar de todo mundo, como eu fiz. Eu, pessoalmente, aliás, estou gabaritando aqui. Evita sair do emprego ruim para não correr o risco de ser criticado caso não dê certo. São táticas sabotadoras, adoecedoras e muito comuns em todo mundo que burnouta. A gente roda, a gente cai no mesmo lugar, que é a nossa cultura. A nossa cultura nos diz que tudo é uma emergência e que para acompanhar e vencer é preciso trabalhar enquanto os outros dormem, que nunca somos bons o suficiente, nunca nos esforçamos o suficiente, nunca somos capazes ou inteligentes o suficiente, fazendo com que a gente se veja como sendo o errado do rolê, o incapaz, o molenga, o perdedor. Isso faz com que a gente internalize tudo isso e fique tentando provar que sim, nós temos valor até adoecer e colapsar. E só então a gente olha para tudo isso e percebe os ciclos em que nós estávamos presos. Você entende como não é um problema do indivíduo, mas você entende como é responsabilidade sua olhar para tudo isso para conseguir diferenciar opinião e post de coach e de militante na internet do que é verdade, do que é você, do que é o seu caminho na vida. Se você tiver curiosidade em saber qual é a visão dos coaches sobre síndrome do impostor, eila. O medo de ser exposto como uma fraude nos encoraja a trabalhar com mais afinco. Isso, naturalmente, se não formos molengas, não é? Imagino que isso venha da ideia de que a gente se esforça mais quando a gente quer compensar alguma deficiência ou algum ponto fraco nosso, né? Só que pensar assim te adoece. É preciso entender na terapia por que as suas lentes estão sujas, para poder limpá-las, para que você consiga enxergar uma opinião como sendo uma opinião e não uma verdade inquestionável sobre você. Para que você consiga entender qual é o seu valor como pessoa, quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos fortes, qual é o seu potencial, quem é você na sua essência. Para que você possa conseguir reconstruir sua autoestima e parar de ficar se sabotando por entender que você não é bom o suficiente para se comparar com as outras pessoas e sempre vai se dar mal e por isso precisa se contentar com qualquer migalha. Vamos entender por que a gente se sente um impostor agora? Então, é sempre, para a gente entender como a gente se sente, é sempre uma soma do individual, ou seja, do que nós aprendemos sobre nós, e do externo, ou seja, da cultura em que a gente vive e do ambiente em que a gente está. Assim como o burnout. Eu listei 4 fatores que eu considero importantes para a gente entender aonde nasce este monstro que vive em nós. Fator 1. O que a gente aprende em casa. Ou seja, a maneira como os nossos pais, cuidadores, professores interagiram com a gente. Não deixar claro quando a criança mandou bem. Dizer que tudo que ela fez não era mais do que obrigação dela. No meu caso, quando eu tinha uns 6 anos, eu acho, minha mãe me levou para eu fazer um teste de QI.
Porque, né, gente, 1977 não tinha conhecimento do que seria uma criança superdotada, de quais são as consequências, ou uma criança ansiosa, e muito menos as duas coisas, como era eu. A escola chamou minha mãe para falar que eles iam me adiantar um ano, eu pulei um ano, e a minha mãe sempre tinha observado que eu era muito preocupada com tudo, né? E aí fizeram esse teste de QI e concluíram que o meu problema era que eu tinha o QI muito alto. Não é que eu era ansiosa, não, imagina. Eu tinha o QI alto, esse era o problema. Diante do resultado do exame e da sugestão da escola de eu pular um ano, os meus pais fizeram um pacto de não contar quanto era o meu QI para ninguém e nem para mim, para eu não ficar me achando, para eu não me aplicar menos nos estudos e para as pessoas não ficarem me cobrando. Não adiantou nada, porque eu era cobrada na escola e diante da falta total de reação e de elogios às minhas notas, ao meu desempenho em casa, eu acabei concluindo que só nota 10 era uma coisa aceitável, que menos que 10 mostrava que eu não era boa o suficiente. Eu passei a me cobrar num nível tão alto que um dia minha mãe foi na escola e falou: gente, pelo amor de Deus, para de cobrar essa menina. Porque ela entendia que aquele resultado em mim era da cobrança da escola. A cobrança da escola que me colocava num nível de perfeccionismo muito grande, em que eu ficava muito empenhada em estudar para não errar nada, fazer os trabalhos. E aí minha mãe falava: vai brincar. Eu falava: peraí que eu tô acabando. Era também. Mas era também a falta de feedback positivo que eu tinha em casa, que me fez acreditar que nada do que eu fazia era bom o suficiente, que nada do que eu fazia era digno de um elogio. Eu não tinha elogio. E tudo o que eu fazia, eu sempre era recebido como: não, mas dava para ser melhor. Minha mãe achava que com isso ela estava me motivando a usar todo o meu potencial, mas na verdade ela estava me fazendo concluir que eu não era boa o suficiente. Então, continuando, quando a criança conclui que não está sendo suficiente, quando a criança ouve que deveria ter sido melhor, as coisas que ela poderia ter tido um resultado melhor, quando ela percebe que a conquista que ela acabou de conseguir não foi muito impressionante, ela acaba desanimando. Se ela é recompensada ou elogiada em algumas situações, mas em outras não, ela acaba tendo dificuldade em ligar um bom desempenho com boas emoções. Se a criança é sempre comparada a um irmão que tem muitas conquistas, né? Isso é muito comum em filhos de pais narcisistas, né? Que elegeram o outro filho como sendo o filho de ouro. A criança cresce com a confiança zerada. Ela tem dificuldade em acreditar nas validações e nos elogios. Se a educação é muito rígida, se a família cria competições entre eles e com todo mundo, onde você precisa ter um certo nível de performance para ser considerado o mínimo, e aí você precisa se superar a cada minuto. Se os pais minimizam as conquistas que a criança faz, e aí a criança conclui que ela precisa se esforçar muito mais para ter um desempenho perfeito, porque menos que perfeito, as chances dela ser valorizada e validada e amada dentro daquela casa, daquela família, são muito baixas. E em todas essas situações, nós temos um adulto que acha que nada do que ele faz é suficiente, que duvida de si mesmo com muita facilidade o tempo inteiro, que não consegue acreditar nos elogios, que não consegue acreditar que ele está fazendo aquela tarefa da melhor forma, porque se ele não considera que aquilo está perfeito, ele entende que está um lixo. É lixo ou perfeito. Não tem meio termo. Então esse é o primeiro fator. O que a gente aprende sobre nós dentro de casa. O segundo fator, a cultura em que a gente vive. Gente, que milagre é esse? A Roberta falando da cultura que a gente vive. Ai, meu Deus do céu. Se você chegou agora e não entendeu essa piadinha interna que eu já fiz, acho que é a segunda vez, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz falando da cultura em que a gente vive. Eu falo isso em todos os vídeos, em todas as aulas, praticamente. Mas é que a nossa cultura pressiona todos nós para que a gente conquiste coisas que são valorizadas pela sociedade, né? Nos pressiona para que a gente se destaque dos outros. Mede o nosso valor pelas nossas conquistas materiais. Todo dia a gente aprende a admirar quem tem dinheiro e a nos comparar com eles, concluindo que a gente tem que ficar rico, ou famoso, ou a gente não vai ter nunca valor nenhum e, portanto, nenhuma oportunidade. O terceiro valor é o ambiente em que a gente está. Quanto mais competitivo, exigente, estressante e ameaçador a nossa integridade, mais vai contribuir para que a gente se veja como um fracasso. Ou seja, a cultura te manda subir, se destacar, ter status,
Mas quanto mais você sobe, estando num ambiente ruim, trazendo uma autoimagem ruim, mais você se convence de que não é bom o suficiente. Olha como o burnout e a síndrome do impostor estão sempre muito ligadas. O quarto fator é o fato de você fazer parte de um grupo estigmatizado ou minoritário. Exemplo, um aluno bolsista e negro, ou gay, ou nordestino aqui no Sudeste, que estejam numa escola de elite. Qualquer escorregão, todo mundo vai cair em cima falando que ele está no lugar errado. Imagina lidar com isso o tempo inteiro? Imagina a autoestima que esse cara precisa ter para se blindar contra esse ambiente. Quem que assistiu The Bear? O Carmy é a síndrome do impostor flertando com o burnout em todos os episódios, né? Ele naquela cozinha do chefe tóxico que falava, você sabe que você é um merda, né? Vindo de onde ele veio. Do ambiente familiar em que ele veio, estando num ambiente tão ruim, com uma autoimagem tão péssima. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, porque eu vi essa série e eu acho até que a ideia dessa aula veio dessa série. E na paralela eu estava produzindo os aulões, né? E eu estou editando agora, um trampo dos infernos. Só que assim, eu faço essas aulas aqui desse canal. Os vídeos, os atendimentos, os quadros do podcast, escrevo os livros. E esses aulões que eu estou produzindo agora, e o tempo inteiro, gente, eu tô completamente convencida de que tá uma bosta aquilo. Que eu não tenho conhecimento suficiente para falar daquilo. Vocês viram aquela hora que eu falei, nossa, eu tô falando rápido hoje? Meu Deus do céu, eu tive que amarrar minha mão aqui para não voltar e começar a gravar do começo de novo. Que eu sei que hoje não tô fazendo muito bem aqui, tô meio... Mas tudo bem, é porque é um assunto que, quando eu comecei a escrever a aula, eu comecei a desbloquear na minha memória todas as situações que eu reconheço hoje, em que eu me vi tão impostora, tão fracassada, tão engodo. E aí eu comecei até a anotar, porque amanhã é o dia da minha terapia. Hoje é terça. Hoje é quinta, né? Mas eu estou gravando na terça. Quarta-feira é o dia da minha terapia. Vou levar pra terapia. Então, acho que tá um assunto muito... Tá borbulhando na minha cabeça. E eu nunca tinha sentado pra fazer essa relação entre a síndrome do impostor e a síndrome de burnout. Eu fiquei muito empolgada. Então, eu sei que o resultado final sou eu falando as coisas, atropelando, com a entonação errada. E talvez esteja um pouco difícil de entender. E eu peço desculpa. Mas amarrei minhas mãos aqui pra não começar a gravar de novo. Porque senão eu entro num nível de perfeccionismo que eu vou passar o dia inteiro gravando 58 versões da aula, entendeu? E não vou conseguir fazer a edição dos aulões que eu tô fazendo. Voltando. E aí eu fico fazendo os aulões e todo o resto e pensando, meu Deus do céu, gente. Eu não tenho conhecimento suficiente pra falar disso. Tá muito ruim. Né? E todo mundo vai ver agora que a internet tem razão, que eu sou mesmo uma charlatã. Só que pra editar, eu preciso assistir, né? E aí, gente, eu me flagro muitas vezes assistindo, assim... Eu esqueço que eu tô editando, eu fico prestando atenção, eu falo, nossa, como ficou boa essa aula, né? Gente, eu tenho muita dificuldade em acreditar que fui eu que fiz a aula. Que, às vezes eu leio alguma coisa do livro e falo, nossa, ficou bom. E na minha cabeça tá dissociado, eu não tenho aquele entendimento imediato de que fui eu que escrevi. Inclusive tem coisas que eu escrevo, alguns vídeos que eu faço, que depois quando eu assisto, depois de muito tempo, eu fico meio na dúvida. Gente, fui eu que escrevi isso? Como assim? Pra vocês terem uma ideia, o nível da sabotagem que eu tenho, o nível de impostora que eu acredito ser, eu já cheguei uma época a achar que tinha um espírito me soprando as coisas que eu falo aqui nessas aulas. Juro, gente. É até aí que vai minha necessidade de desenvolver uma teoria que explique por que eu estou fazendo uma coisa que o resultado é bom. Mas como não sou eu que sou boa, eu preciso inventar um jeito que justifique para mim aquele resultado. Claro que hoje eu presto atenção nisso e nessa hora eu tenho que parar, fazer uma pausa e me conscientizar ali, e me convencer, e reconhecer, e ter autocompaixão, e etc. E qualquer coisa levar para terapia toda vez que isso acontece. Que você pode imaginar, não são poucos os momentos em que isso acontece. Bom, volta para a aula. Uma vez que a gente está convencido que somos impostores, o que significa isso na prática? Como na prática age uma pessoa que se acha um engodo, que acha que não merece estar ali desempenhando aquela função? Como eu, neste momento, fazendo essa aula, achando que tá uma porcaria. Nós lidamos com isso sempre de duas maneiras. Uma dessas duas maneiras ou as duas maneiras somadas. Procrastinação e perfeccionismo.
mesmo que a gente tenha consciência do tanto que esses dois comportamentos nos estressem. Falei da lógica do perfeccionismo lá no começo, né? Que se não tiver nenhum erro, eu não serei criticada, então fico lá no detalhe do detalhe do detalhe, tentando fazer as coisas saírem com um resultado perfeito. A lógica da procrastinação é, se eu enrolar até um ponto em que passe a ser humanamente impossível conseguir um bom resultado com aquele prazo, tenho uma excelente desculpa para não ter ficado bom. Porque o trabalho não ficou bom e ninguém vai suspeitar que não ficou bom porque eu não sou boa nisso. Vão achar que o problema é que eu não tive tempo suficiente para fazer. Tá, meu bem? Então, basicamente, a gente está naquele ciclo de estresse crônico e a gente tenta lidar com isso fazendo uso de dois tipos de comportamento que nos estressam ainda mais. Ah, fala sério. Realmente, parabéns, meu cérebro. Cérebro com QI tão alto, né? Então, faça essas burrices, otária. Logo, acho que fica fácil adivinhar que as consequências desses comportamentos da nossa vida são menos bem-estar, menos qualidade de vida, menos prazer pelas nossas conquistas, mais ansiedade, mais estresse, mais depressão, mais instabilidade emocional, baixa autoestima e um pior desempenho na entrega de qualquer resultado. Percebeu como eu poderia ter falado, listando essas consequências da síndrome do impostor, como eu poderia estar falando em burnout? Menos bem-estar, menos qualidade de vida, menos prazer pelas conquistas, mais ansiedade, mais estresse, depressão, instabilidade emocional, baixa autoestima e um pior desempenho nos resultados? Eu acho que o ciclo é ansiedade extrema, preparação em excesso e ou procrastinação, atribuir o sucesso ao trabalho duro, à sorte ou à conivência de quem está avaliando, ansiedade extrema. Percebe? Ansiedade extrema, perfeccionismo, procrastinação, atribui o sucesso a um fator externo, ansiedade extrema, e cada vez que a gente faz um ciclo desse, a ansiedade está mais extrema, as consequências são ainda maiores. Por isso a tensão vai aumentando, o estresse vai ficando crônico e o potencial de entrar em burnout vai aumentando. A minha carreira de publicitária, a gente foi um grande exercício de auto-boicote. Somado à sobrecarga sempre alta, que eu ainda deixava pior, abraçando o mundo e ficando no detalhe do detalhe de cada coisa, e aos ambientes com assédio moral em que eu estive, tentando aguentar firme, com medo de no próximo perceberem finalmente que eu era ruim, então vamos ficar aqui que eu tô enganando, me trouxeram um burnout do tamanho que foi meu burnout. O que funcionou por um tempo, esse meu burnout, como uma comprovação de que eu era realmente um engodo, de que eu não dava conta, de que eu não tinha qualidade suficiente, de que meu valor era baixo. A aceitação de um burnout em quem se acha impostor é pior do que para quem veio de uma realidade em que a pessoa nunca acreditou que conseguiria crescer. Agora, uma vez aceito que nós burnoutamos, a pessoa que se achava um impostor consegue levantar e andar com mais facilidade do que a pessoa que chegou até ali sem ter aprendido a andar, né? E tem uma coisa na síndrome do impostor que é o seguinte, o sucesso não é a cura, tá? Quanto mais você é reconhecido, quanto mais você é elogiado, quanto mais você é promovido, quanto mais você ganha créditos, mais você se sente pisando em gelo fino. É uma coisa assim meio, quanto mais alto você está, maior será o tombo se for desmascarado, portanto a gente fica com mais medo. Né? A gente tem mais a perder com aquela descoberta de que a gente é um engodo por parte das outras pessoas. Mais estressado a gente fica. Mais a gente fica tentando equilibrar 15 pratinhos para não deixar cair essa máscara que só existe na nossa cabeça. Gente, vocês já viram aqueles vídeos que o cara pinta uma escada no chão em 3D? Então, num certo ângulo, você tem a sensação que realmente aquele chão é profundo e tem uma escada. Mas se alguém passar andando, ou se você mudar o ângulo, ou chega mais perto, você vê que é simplesmente um cara que passou um giz num chão que é plano. É isso, quanto mais você sobe, mais medo você tem de cair, mais você se esforça para não cair, mas não tem de onde você cair, porque você não saiu do chão. É um esforço, é uma tensão para ficar naquela escada. É o chão,
É meio essa imagem que me vem à cabeça quando eu falo de síndrome do impostor. Porque a gente tem medo de ser desmascarado e que descubram que a gente é um engodo, mas a gente não é. Não faz sentido. E mesmo assim nos destrói completamente. Por isso que eu falo que eu sou uma otária. E se você também é um otário como eu, te mando a carteirinha do clube dos impostores em breve. O que fazer, meu Deus, para quebrar este ciclo e colaborar com a recuperação do seu burnout? Só para vocês saberem, nessa altura da aula, eu já estou completamente convencida de que tá uma porcaria, de que eu não estou sabendo falar, de que eu não estou sabendo explicar, que tá tudo confuso, que eu teria que gravar de novo, mas quando eu for editar eu vou achar que tá bom. Ou vou achar que não tá bom, que poderia estar melhor, mas que também não está tão ruim, né? Afinal de contas, a gente tem dias bons, dias ruins, desempenhos melhores, desempenhos piores, de acordo com o momento em que a gente esteja, como a gente está se sentindo e tal, que é uma coisa que eu sempre levo em consideração quando eu vou avaliar o desempenho dos outros, mas no meu, na hora de avaliar o meu, não. Ou é perfeito ou é lixo, sem meio termo. Então tá, só para situar vocês dentro do meu cérebro. O que fazer para quebrar esses ciclos? Para colaborar com a nossa recuperação de um burnout, já que provavelmente todos nós aqui nos encontremos na reunião do Clube dos Impostores, cuja carteirinha vou te mandar em breve. Primeira coisa, não tem jeito, é o de sempre, terapia. É na terapia que a gente consegue olhar para trás, olhar em volta e nos conscientizar de todos aqueles 4 fatores que eu listei para entender no que a gente precisa mexer, de onde a gente precisa sair. A segunda coisa é a gente conversar com pessoas em quem a gente confie. Então, assim, pesquise sobre o assunto, porque você vai ver que não é o único. Quando a gente, por exemplo, aqui, sobre essa aula, nos stories, outro dia, no caso ontem, eu comentei que eu estava escrevendo a aula me achando uma impostora. Assim como contei pra você hoje que estou gravando a aula, me achando uma impostora. E aí eu recebi várias mensagens no inbox das pessoas se identificando, falando, meu Deus, eu também sou assim e tal. Eu acho que dá um alívio, né? A gente entender que não é só com a gente. Por isso que no podcast tem um quadro que se chama Não É Só Com Você, e foi por isso que eu comecei a falar sobre burnout nas redes, né? Comecei lá aqui no YouTube e lá no outro canal. Porque a gente começa nessa cultura em que a gente não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza, né? Em que quando a gente acha uma pessoa em quem a gente confia para falar, nossa, não tô dando conta, não tô me sentindo bem, a gente sempre é invalidado. Não tem emprego perfeito. Não é assim. Deixa de ser molenga, deixa de ser mimimi. A gente meio que não consegue se identificar, não consegue identificar outras pessoas que estejam passando, né, pelo que a gente está passando, porque ninguém quer mostrar essa fraqueza, né? É por isso também que as pessoas caem tanto de pau em cima do burnoutado, porque enquanto eles estão falando mal da gente, eles têm ali uma ilusão de que ninguém está percebendo as fraquezas deles e o que eles estão passando e como eles estão sentindo que não estão dando conta, etc. Então, na hora que a gente fala, olha, eu tive burnout, eu me sinto assim, 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 e foi assado, 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 é um alívio, muitas vezes, de você falar, meu Deus, não é só comigo. Não sou só eu que sou essa otária que fica achando que tudo que faz é um lixo. Então, assim, conversa com as pessoas. Tem uma história daquele escritor Neil Gaiman, né? Que uma vez ele estava numa festa, assim, com muita gente pica. Estamos falando, assim, festa na Casa Branca, uma coisa assim. E ele estava se sentindo super desencaixado ali, pensando que, pô, ele não tem... Pensando, né? Eu não tenho gabarito pra estar aqui no meio dessas pessoas. O que eu tô fazendo aqui? Por que me convidaram? Eu acho que alguém se enganou, vai ver, era outra pessoa. E aí ele foi conversar com um outro cara que também tava meio num canto, assim, olhando com uma cara de... Não tô encaixado aqui, não tô achando meu lugar aqui. Esse cara que tava no cantinho era o Neil Armstrong, primeiro cara que pisou lá na Lua em 69. E ele tava ali quase querendo que um buraco abrisse no chão para ele desaparecer, porque ele também tinha muita certeza de que ele não tinha gabarito para estar ali. Ele não tinha qualidade suficiente, conquista suficiente para estar ali naquele lugar com aquelas pessoas, né? E aí um olhou pro outro e falou, bom, se você se sente assim, menos mal, né? Talvez eu merecesse estar aqui, afinal de contas, né? Eu tenho um amigo que ele foi meu dupla em várias agências, foi meu chefe em outras e tal, e uma vez a gente estava conversando e a gente descobriu que o mesmo trabalho, tinha um trabalho que nós dois fizemos juntos, né, como dupla, e o mesmo trabalho estava no portfólio de nós dois. E
E que nós dois estávamos nos sentindo mal por ter incluído aquele trabalho ao próprio portfólio. Por quê? Porque era um trabalho, gente, que tinha ficado muito, mas muito fodamente bom. Obviamente, por isso incluímos no portfólio, né? Porque no portfólio a gente só vai pôr o melhor do melhor. Só que eu tinha pra mim que a minha contribuição naquele trabalho tinha sido 0. Que o trabalho ficou tão bom quanto ficou por conta de um conceito que esse meu amigo, que estava duplando comigo, criou. E eu comentei isso com ele, porque a gente é bem amigo. Eu comentei isso com ele um dia. E ele ficou me olhando como se eu tivesse arrancado a roupa no meio do restaurante e estivesse dançando cara caramba, cara caraô. Ele ficou olhando assim. Aí ele falou assim, não, mas peraí, eu tô me sentindo filho da puta de ter colocado aquele trabalho no meu portfólio, porque pra mim o trabalho só ficou bom porque você falou, nem sei o que foi que ele achou que eu falei, alguma conclusão que eu cheguei no planejamento. E aí um olhou pra cara do outro, e aí nós concluímos que, 1, somos 2 otários, né? E 2, o trabalho deveria ficar nos 2 portfólios, porque obviamente a gente tinha feito uma colaboração ali e um melhorou o trabalho do outro. Mas, na visão de 2 síndromes de impostores, achamos que o trabalho tinha ficado bom exclusivamente por conta do talento do outro. E assim foi. Ficamos com o trabalho no portfólio e olhando de fora. A gente começa a perceber como não faz sentido, cara. Eu tô atribuindo toda a fodalice do job a esse meu amigo e ele tá fazendo a mesma coisa em relação a mim. Qual é a dificuldade da gente entender que os 2 são bons? E que um completa o outro e que um deixa o trabalho do outro melhor? Alguém já disse que enquanto a gente está se sentindo muito improdutivo, tem 5 pessoas olhando pra gente e se perguntando como é que a gente está conseguindo fazer tanta coisa. Então, assim, fale com as pessoas em quem você confia, que estão no mesmo ambiente, que você vai ver que não é só com você, que você não é o único. E isso aplaca um pouco essa sensação ruim da gente, esse medo de ser desmascarado. A gente começa a ver que talvez a gente não seja tão ruim assim quanto na nossa cabeça. Começa a ser mais fácil entender que não faz sentido, entende? Outra coisa, racionalize a sua conquista. Pega um papel e anota lá a sua conquista. Tá? Eu consegui fazer o trabalho super bom que está no meu portfólio. Beleza. Lista todos os fatores que você acha que contribuíram para aquela conquista acontecer. Teve o meu esforço, teve o meu amigo que falou tal coisa, e não sei quem que não sei o que, e eu fiz tal coisa. Tá. E aí você vai determinar porcentagens para cada um desses fatores. Tá? O tanto de importância e de contribuição nesse resultado final que cada um desses fatores teve. Eu acho que isso aqui foi 20%, isso aqui foi 30%, isso aqui foi 50%. Tá. E aí você vai pedir para alguém em quem você confie, e de preferência que tenha acompanhado aquele processo, e peça para essa pessoa rever essas porcentagens. E você vai ver o tanto que você é otário como eu, porque a gente com certeza vai colocar: minha contribuição foi 1% e o resto tudo soma 99%, e a pessoa vai falar: você tá doido? E aí a gente vai começar a entender como as porcentagens fora da nossa cabeça são completamente diferentes do que dentro da nossa cabeça. Isso também ajuda a gente a entender que esse negócio não faz o menor sentido. Não esqueça que a gente só aprende errando, tá? É outro item aqui. Não esqueça que a gente só aprende errando. E quem teve mais sucesso na vida foi quem mais fracassou, porque foi quem mais tentou e, portanto, conseguiu mais aprimorar. Quem se acha impostor, evita tentar. Que a gente tem medo de correr o risco, de se expor a um risco maior, de ser desmascarado na nossa incrível incompetência de ser apenas um humano imperfeito. O mundo tem um monte de jeito de colocar a gente para baixo, gente. As redes sociais, idem. Nós precisamos começar a aprender a ter autocompaixão, a olhar com mais carinho para as nossas conquistas, para o nosso esforço, para quem a gente é. O grande erro do burnoutado é se esforçar tanto em construir uma vida que vai ser julgada positivamente pelas pessoas, que quando ele colapsa, não tem a remota ideia de quem ele é, do que ele gosta, de que caminho ele deve seguir. Então entenda isso, tenha clareza disso, relembre disso a cada passo. É errando que a gente aprende. Errar não é uma comprovação de fracasso, de que você é um engodo, de que você não tem qualidade suficiente para estar ali.
é apenas um degrau no seu caminho do aprendizado, do aprimoramento, para você ficar melhor ainda. A gente tem que construir uma vida que faça a gente feliz. E para isso a gente não precisa ter a renda do Neymar. E que faça a gente saudável. E para isso a gente não precisa fazer triatlon 4 vezes na semana. O que nos adoece é a comparação. E a gente precisa, então, fortalecer a nossa base, a nossa autoestima, para que a gente, na comparação, consiga ter um pouco de autocompaixão, consiga regular melhor as porcentagens de cada fator que contribui em cada sucesso, para a gente começar a realmente se convencer de que essa avaliação sabotadora da nossa síndrome do impostor não faz o menor sentido fora da nossa cabeça. Eu vou deixar aqui na tela final umas aulas que vão te ajudar nesse processo. E eu sigo um psiquiatra que fala que a síndrome do impostor é vista por nós como uma coisa de humildade, né? Da gente se colocar num lugar ali sem arrogância, realista. Mas no fundo, a síndrome do impostor é uma grande demonstração de arrogância. Do quanto a gente é arrogante. Porque nós estamos convencidos de que a gente é tão foda que a gente consegue enganar todo mundo que está à nossa volta o tempo inteiro e convencer cada uma dessas pessoas de que nós somos um engodo. E se você, meu amigo, tem este poder de convencimento, você não é um fracasso, você é um sucesso, ainda que de outro modo. Ou um grande mentiroso. E que a verdadeira humildade seria acreditar que estão te aplaudindo não porque você engana bem ou mente, mas só porque te admiram. Nós ainda vamos ter uma aula sobre essa nossa necessidade de controle. Que é só quando a gente entende que não tem nada de errado com a gente, que a gente consegue soltar, confiar, parar de se estressar, de ficar ansioso o tempo inteiro, esperando o que a vida vai trazer para nós. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, pelo menos um pouco, a entender mais coisas que a gente precisa entender para sair do burnout. E que não faz o menor sentido você achar que é um impostor aqui, olhando de fora da sua cabeça. Obrigado pela companhia e até a próxima.